Professor Balduino, o senhor diz que para saber basta escolher a pessoa certa para perguntar. Aí eu pergunto para o senhor, quem é Balduino Leles? É a mesma pessoa que lhe disse isso, porque quando alguém me falou certa vez, me perguntou, disse, mas o senhor sabe tanto? Aí eu falei para ele o seguinte, eu não sei tanto não, eu sou uma pessoa competente em escolher as pessoas certas para perguntar o que eu não sei. E que a minha curiosidade manda que eu faça. A curiosidade é o primeiro caminho para a pesquisa, e a pesquisa é o melhor caminho para os resultados. Então, eu acho que na vida tudo começa por ter humildade. Você só é sábio quando sabe aquilo, identificar aquilo que você não sabe. Aí você é um sábio. Quer dizer, não é essa a minha pretensão. Eu quero ser simplesmente como sou, um homem do povo. Sem título, sem encomenda, sem nenhuma pretensão de riqueza, sem querer ser, sem querer ter. Uma vez, um fato interessante, eu vinha caminhando com uma francesinha muito bonitinha, lá no Rio de Janeiro, lá no Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista. Aí parei e descobri que não era nada. E que também não queria ser nada, por conseguinte estava sem nenhuma responsabilidade de ser alguma coisa, porque você quando se enche de vontade de ser e de ter, você passa a vida inteira sofrendo. Aí é não saber fabricar a felicidade, e a felicidade é uma coisa que você fabrica. É nisso que está a competência em ser feliz. Ser feliz é não querer ser nada, porque você não precisa ser nada diante desse universo onde você não é nada a não ser um grão de areia, né? Quando é, né? Professor, o senhor nasceu em Itaperuá e teve todas as oportunidades do mundo de ir para outro lugar, e morar no Rio de Janeiro, e morar em Recife, e morar numa grande capital, e lá poder contribuir, né, muito mais, ou contribuir até fora do país. Qual a razão do senhor ter escolhido ficar no Cariri, ter escolhido ficar no Cariri e continuar em Itaperuá? Bom, todas as pessoas que amadurecem na vida, ela só consegue amadurecer, é como uma árvore que você planta no lugar e ela começa a dar frutos. Quando você muda a árvore para outro lugar, se ela der novamente frutos por conta do bom trato, etc. e tal, dos cuidados científicos a ela aplicada, você vai sentir que ela não tem o mesmo gosto. Não sei se você já experimentou uma dessas nossas manga-espada aqui da Serra do Pico, ali pertinho da Serra do Pico, onde a água das neblinas, a água das neblinas noturnas. Chupei uma manga-espada ontem na Pitombeira. Pois olha, então você confirma o que me perguntaste. Eu fiquei aqui porque eu gosto das coisas daqui, do povo daqui. E daqui é o seguinte, aqui eu tenho um universo próprio, como os demais conterrâneos meus têm, né? Você veja bem que todas as pessoas que estão aqui, elas fazem questão de voltar para cá. Então, e aí eu vou falar agora talvez como o Roberto Carlos, naquela musiquinha dele, que diz, eu voltei porque aqui é o meu lugar. Eu não pretendo nem ir para o céu, eu queria ficar aqui em Itaperuá, que estava mais acomodado, eu estava vendo vocês. Agora, a gente se incorpora de tal maneira uma vida a um universo humano de convivência, que é o universo humano de convivência, é aquele universo onde você pode viver e conviver com as pessoas que você conhece e que viu crescer, que cresceu com você, que viveu com você, os sonhos, os desacertos, os desencontros, e além de viver, soube perdoar os erros dele, porque sabemos nós que temos os mesmos erros, que somos iguais. Povo vai povo. O senhor diz no vídeo, esse vídeo gravado por Marco de Aurélio, nosso amigo, que o senhor não é nada, é apenas um homem do povo.
Mas a história mostra diferente. O senhor contribuiu imensamente com o teatro, o senhor contribuiu imensamente com a música, com a antropologia, com a sociologia, né? Como é que o senhor pode dizer que o senhor não é nada, que o senhor é um simples homem do povo, com uma história de vida dessa? Porque quando você entra na idade 200, 40, 50, 60, 70, com 70 se tenta. Com 80, alguém passa por você e diz, 80, e eu continuo tentando, né? Por isso que aos 81 anos de idade eu continuo fabricando a mesma felicidade que eu sonhava para todo mundo. Então, quando alguém da minha idade morre um pedaço de mim, sabe? Essa é a única inconveniência de você viver na aldeia. Agora, em compensação, é o prêmio de quem nela vive, porque você é tido, havido e conhecido como um delas e um deles, os habitantes do lugar. Então, nós temos um universo próprio. Você já imaginou que desconforto, que desilusão tem um homem que mora num super apartamento, de um super edifício, numa super megalópole, que passa 18 anos, quando ele morre por abandono ou por, sei lá o quê, motivo desses qualquer. A velhice tem disso, né? A idade é assim, é como o tempo. O tempo é o pior de todos os inimigos das pessoas e das coisas, né? Porque não tem nada que o tempo não destrua ou não construa. Então eu estou querendo estar usando esse tempo que me resta, que não é muito, que eu também não sei nem quero avaliar, porque eu não tenho a menor preocupação com o tempo, porque eu sei que ele fisicamente não existe, nós é que existimos, entende? Então, seja o que Deus quiser. Contanto que se eu fique o mais tempo possível aqui entre essas pessoas e que divida com elas a felicidade que eu fabrico com o pouco que tenho, ou quase nada mais tenho, porque o tudo quanto eu tinha, eu dei à minha cidade. Se eu empobreci financeiramente, mas em compensação me enriqueci por dentro. Esse corpo que a Bíblia diz que é o templo do Espírito, ele está cheio de coisas que foram feitas pequenininhas, mas que representaram alguma coisa para alguma pessoa do meu lugar e alguma pessoa de outros lugares, se estiverem me ouvindo e valorizarem o envelhecer. Porque bem-aventurado é aquele que tem na sua cama, tem na sua mesa e no seu leito a mulher amada. Eu sempre fui um cara muito feliz nos amores, sabe? Eu não tenho muita coisa para reclamar, não. E a despeito de ser feio, sabe? Mas não tem problema, né? O fato é que parece que não existe essa história de beleza. A beleza não existe, a beleza o tempo destrói. Então, no caso, eu sou uma construção, eu sou uma ruína, uma pintura do tempo. Graças a Deus a pintura está um pouco estragada, mas já foi bonita esta mulher que passa, já foi bonito este homem que passa, e lá se vai. E a criança que veio também é a coisa mais bonita que você pode ter, uma neta. Não é a minha neta só, a neta de todas as pessoas que me vêm visitar e que eu vejo nelas a eternidade dessa humanidade que eu gosto tanto e amo tanto, toda ela. Eu sou universalista, embora que amo profundamente a minha terra, mas eu englobo nessa terra como se fosse um ciclo concêntrico, no sentido contrário, para o fim do universo, o amor que eu tenho pela humanidade. Eu faço parte dela como humano que sou. E vou vivê-la como humano, simplesmente como um homem do povo, nada mais do que isso. Eu não preciso de nada mais. Eu não preciso de piedade, eu não preciso de luxo, eu não preciso de reconhecimento, eu não preciso de nada. Eu faço isso no sentido inverso. Eu nasci para contar a história e a glória de vocês. Como é que o senhor se sente? Deus poderia ter lhe colocado em qualquer lugar do mundo, né? Porque ele é o Criador, ele poderia ter o feito nascer em Nova York, no Japão,
mas ele colocou na terra que nasceu também Zé Vicente, Abdias, né, Zito da Borborema, Ariano Suassuna, Manelito. Como é que o senhor se sente sendo compatriota dessas grandes cabeças, desses grandes homens aqui do Cariri paraibano? Olha, quem conhece Ariano de perto, como eu conheço, quem conhece Manelito, como eu conheço, Zé Vicente, todo mundo, sabe muito bem que dentro deles mora, de certa forma, uma grandeza que, se eu não tenho, também não pretendo tê-la, né? Porque eu individualizo a grandeza de cada pessoa. Além de individualizar, eu faço questão de divulgar. Nenhuma pessoa do meu lugar tem defeito. Se tiver, eu tiro e boto no povo da Groenlândia, sabe? Não tem problema. Eu digo, boto no povo da Groenlândia, não é porque não tenha respeito pelo povo da Groenlândia, tem. É porque é tão escassa o número que é difícil a gente procurar uma pessoa lá para botar defeito. Então, eu fiz da minha vida uma vida com os defeitos próprios da minha incompetência, mas com o reconhecimento dos valores dos outros. Eu não canto os defeitos dos outros. Nem canto e nem conto o defeito dos outros. Porque ao falar do defeito dos outros, eu estarei também indicando os meus defeitos, que às vezes eu tenho, por fraqueza, eu tenho dificuldade de reconhecê-los. Mas sei que todos eles, até eu mesmo, que não sou nada, nem ninguém, nem quero ser, e nem preciso ser decididamente, eu vou viver muito bem, obrigado. Muito feliz, eu estou muito bem com a vida. Eu não estou bem com a morte, que eu não aceito de jeito nenhum ir para o céu. Eu quero ficar aqui. Aqui é o meu lugar. Então, isso eu estou muito satisfeito, e a eles pode ficar certo que todas as pessoas, agora não serão só Ariano, nem Zito, meu irmão Zito, que veio aqui para a minha festa do centenário, etc, etc, todo mundo. Eu vou homenagear Dorival, terceiro neto, que é uma grande personalidade, José Vilar, que é uma pessoa, um dos meus amigos que eu perdi e senti profundamente, o Abdias Sá, que é outra personalidade de sublimada inteligência, José Coura, doutor José Coura é outro, doutor José Vilar de Carvalho, doutor Abdias da Silva Campos, professor, mais do que professor, doutor José Campos, porque ele não era nem doutor, ele era doutor. Doutor é para medicina, para engenharia, para odontologia, enfim, os que lidam com o corpo humano. Agora, douto é aqueles que trabalham com o saber. Então, eu vi em doutor José Vilar o douto da filosofia humana, em doutor Abdias Campos, o saber fazer das coisas. Mas nós temos grandes figuras aqui, entendeu? Grandes figuras. José, o nosso pedreiro maior e melhor que nós tivemos aqui. Um outro chamado Josué, que trabalhava e construiu essa igreja aí sem concreto, sem ferro, sem aço, sem nada, no pau batido, entende? Ele trabalhava de gravata, era um mestre de ofício. Então, nisso, são essas pessoas que serão lembradas. Geminiano, entende? O nosso senador que nasceu aqui, Meira Filho, e Canhotinho, o cantador de viola, que era preto, de uma sublimada inteligência. Quando um dia eu vou finalizar a entrevista, se me permite, citando o Canhotinho. Ele entrava no bar de Silo, de saudosa memória, que era do meu primo Mandu Farias. Ele citava e dizia, quando ele entrava, alguém discutia sobre a virgindade ou não de Nossa Senhora. Então, perguntaram a ele, disse, Canhotinho, você já que entrou, esse nova seita, quer dizer, depreciou o cara, o outro, que ninguém tem o direito de falar sobre a religião de ninguém, nem sobre intenção política de ninguém.
A pessoa tem a obrigação de respeitar o que pensa o outro. O individualismo, a capacidade de julgar de cada um. Então, feito isso, ele chegou e disse, como é? Ele disse, não, porque diz que Nossa Senhora era virgem, e o Cristo não passou por ela. Ele fez uma pausa reflexiva e antes que o rapaz completasse a bebida e ele levasse a boca, ele bateu o copo no balcão e disse, a Virgem Nossa Senhora, já respondendo à pergunta do moço, a Virgem Nossa Senhora é pura e cheia de graça. O Cristo passou por ela como o sol pela vidraça. Dessa forma, ele espiritualizou e tornou a imagem do Cristo como não só da transparência, mas da luminosidade que ele queria pregar. Simplicidade e inteligência é isso. É aquilo que é contido em poucas palavras, numa pergunta longa. Mas o feliz mesmo é quem sabe fazer as perguntas. E eu lhe parabenizo pelas perguntas que você me fez. Muito obrigado por poder responder. E a quem vi, chegar a ver e ouvir o que eu falo, a ouvir naturalmente. Lembre-se de que todos nós somos tão pequenos que nesse universo que Deus criou, não tem por que contestar a sua criação. Nós somos o carbono, ou seja, o diamante. Agora, quem dá o polimento, quem, respeitando a clivagem desse diamante, que é o carbono, quem dá é a educação, a leitura. Quem lê, sabe ouvir. Quem lê, sabe escrever. E quem lê, vai naturalmente vencer. Não digo vencer na vida, porque na vida a gente não vence, vive. A vida é o único prêmio verdadeiro dela própria. Viver. E viver em paz, respeitando a opinião dos outros, na esperança de que alguém entenda a sua forma de dizer e a sua forma de sentir a respeito dessa humanidade da qual ele faz parte.